meus queridos alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva, estamos de volta com o nosso curso Panorama Bíblico e hoje nós vamos estar tratando, ou melhor, continuar tratando do assunto da nossa aula passada, que é os filhos de Deus e as filhas dos homens. Vamos tentar concluir esse assunto, né? Estamos estudando Gênesis capítulo 6, versículos de 1 a 12. Então, nós estudamos na aula passada a primeira tentativa de Satanás de impedir o nascimento da semente da mulher com o seu plano de contaminar a raça humana. Nós dissemos que também que esse texto de Gênesis ele precede o juízo do dilúvio para o segundo período que estamos estudando, no qual o homem foi deixado para ser guiado pela sua própria consciência. Nós vimos também que para entendermos esse texto, a primeira coisa que precisa ser definida é o que são filhos de Deus e filhas dos homens. Mostramos na Bíblia que filhos de Deus, no Velho Testamento, refere-se aos anjos e a Adão, pois o princípio bíblico para ser chamado de filho de Deus é o de ser uma criação direta de Deus. E hoje nós, os que aceitamos Jesus como Salvador, passamos a ser filhos de Deus porque Deus opera a recriação do nosso espírito através do novo nascimento. Filhos dos homens, vimos tratar-se das mulheres da raça humana. Terminamos concluindo que o texto de Gênesis 6, de 1 a 12, nos fala que anjos possuíram mulheres da raça humana e tiveram filhos com elas. E esses filhos eram gigantes. Veremos agora outras passagens no Novo Testamento mostrando que esses filhos de Deus eram anjos caídos e identificando o pecado deles e o juízo de Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículos de 1 a 5. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Também movidos pela ganância, com palavras fingidas, eles farão de vós negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno, e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo, se não poupou ao mundo antigo, embora preservasse Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Pedro, nesse texto, está nos advertindo contra o surgimento de falsos mestres que tentarão corromper o povo de Deus com falsas doutrinas. E ele vai comparar com o ato daqueles anjos em Gênesis 6. No verso 1 ele diz, mas houve entre o povo de Israel falsos profetas, como entre vós, e ele está se referindo à igreja, haverá falsos mestres. Pedro vai falar que é um castigo reservado para esses falsos mestres, comparando coisas que Deus já havia feito no passado, em matéria de disciplina, para aqueles que tentam destruir o seu povo com heresias. No verso 3, ele diz, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. No verso 4 é que vem o nosso assunto, pois Pedro está citando o que nós estamos estudando em Gênesis 6. Não poupou a anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão. Esses anjos foram presos num lugar chamado Tártaros. No grego é Tártaros, o nome do lugar aonde esses anjos foram presos. Não é o inferno, não é o lago de fogo. Também podemos concluir que o texto não está falando do pecado de Lúcifer, que é Satanás, o pecado que ele cometeu lá no começo, porque ele está solto, ele não está preso. Os anjos que são citados em Gênesis 6 estão presos e estarão lá até o juízo da tribulação, quando eles serão soltos, reservando-os para o juízo. Aqui o texto liga esses anjos, no versículo 5,
ao tempo de Noé. O pecado desses anjos está relacionado com o mundo pré-diluviano. Então Pedro informa isso, que anjos pecaram e por causa do seu pecado foram colocados em abismos até o dia de outro juízo. Vamos olhar para Judas nos versículos 3 a 8. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde muito estavam destinados para esse juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles têm reservado em prisões eternas, na escuridão, para juízo do grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postos como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente também, esses falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda autoridade e blasfemam das dignidades. Judas está falando do mesmo problema que Pedro. Falsos mestres que enganarão o povo de Deus. E também vai comparar o juízo para esses falsos mestres com o juízo daqueles anjos. No verso 6, aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, o seu domicílio, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, o seu estado original, eles têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Vocês percebem que Judas está falando dos mesmos anjos que Pedro citou? É o mesmo assunto. Os dois estão tratando o mesmo assunto. No verso 7, assim como Sodoma e Gomorra, e havendo se prostituído como aqueles anjos, e ido após outra carne. Aqui Judas está falando que esses anjos foram presos porque não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, sua própria habitação. No grego, seu próprio domicílio ou sua própria habitação é a palavra oiketerion. Esta palavra é usada somente mais uma vez no Novo Testamento, em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 1 e 2, onde Paulo diz, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então aqui nós temos a palavra tabernáculo. Paulo está falando do nosso corpo terrestre. E também ele usa a palavra habitação, que é a palavra oiketério. Indica o corpo que teremos na eternidade, nosso corpo espiritual. Agora, dá para perceber aqui o que os anjos fizeram? Olha o verso 6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. É o que em Judas, versículo 6. No grego, deixaram o seu oiketerion, o seu corpo espiritual, o seu estado inicial, como eles foram criados. E aí tem a expressão ido após outra carne. Aqui Judas compara o pecado desses anjos com aquilo que ocorreu em Sodoma e Gomorra. Foram após algo que não era permitido. Os homens de Sodoma e Gomorra procuravam homens para se relacionarem, ao invés de mulheres. Estavam seguindo outra carne. Os anjos podem se materializar. Isso a gente vê claramente na Bíblia, anjos se materializando. Eles foram criados com essa possibilidade. Nós vimos na aula passada que os anjos são enviados por Deus e eles têm a permissão de Deus para um determinado serviço. Então, quando eles estão enviados, eles recebem de Deus uma permissão para realizar um determinado serviço.
Os anjos de Gênesis 6 fizeram isso em total rebeldia a Deus. Abandonaram o seu próprio domicílio e, como juízo, foram reservados em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Vamos observar o que diz Gênesis capítulo 18, versículos de 1 a 8. Depois apareceu o Senhor a Abraão, junto aos carvalhais de Manre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Levantando Abraão os olhos, ele olhou e eis que 3 homens estavam de pé na frente dele. Quando ele viu esses 3 homens, ele correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. E disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Eia, traga-se um pouco d'água e lavai os pés e recostai-vos debaixo da árvore, e trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, e depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes até o vosso servo. Responderam: Faze assim como disseste. Abraão, pois, apressou-se em ter com Sara na tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou queijo fresco e leite e o bezerro que mandara preparar e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Então aqui nós vemos 3 anjos que aparecem a Abraão e um deles era o próprio Jesus. Em Gênesis 19, de 1 a 8, nós vemos que os anjos chegaram à tarde lá em Sodoma. E Ló estava sentado ali na porta da cidade. E quando Ló viu os anjos chegando, ele levantou-se para recebê-los e prostrou-se com o rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite. Lavai os pés, de madrugada vos levantareis e ireis para o vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com eles e entraram em sua casa, e lhes deu um banquete, assando pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isso é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram esta noite na sua casa? Traz para cá a nós, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis que tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Eu vos trarei para fora e lhes farei como bem vos parecer. Somente nada façais a esses homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Os anjos que foram destruir Sodoma e Gomorra foram, então, ameaçados por aqueles homens, e Ló tenta de todas as formas dissuadi-los da ideia de terem relação sexual com aqueles anjos. Então o que nós observamos é que em Gênesis 6 aconteceu o que estudamos, e com isso veio o juízo do dilúvio. Ainda hoje pode acontecer isso, de anjos se relacionarem com seres humanos, mas não pode haver mais procriação, pois Deus deu um basta nisso. Os anjos que fizeram isso foram presos, para exemplo de outros anjos caídos. Gênesis 6,4 tem aquela expressão que nós falamos antes, que deveríamos prestar bem atenção nela. E também depois. Então aqui vem uma pergunta: quando depois? O dilúvio veio para destruir essa raça contaminada por esse relacionamento completamente fora dos planos de Deus. Era uma aberração o que aconteceu ali. Satanás mandou esses anjos fazerem isso para contaminar a raça humana. Como Jesus, a semente da mulher, iria nascer de uma raça que não era mais humana, uma raça híbrida, uma mistura de anjos com seres humanos, era inviável. Então Satanás ele elaborou esse plano aí, que na mente maligna dele era um plano fantástico. Ele contaminaria toda a raça humana e formaria uma raça de seres híbridos. E certamente que Jesus não poderia nascer da semente de uma mulher
que foi gerada dessa forma. Estava tudo contaminado, pois todo mundo, à exceção de Noé e sua família, pereceu no dilúvio. O que aconteceu aqui em Gênesis 6, Moisés relata de uma só vez, as duas vezes que isso ocorreu. Então, não ocorreu apenas nesse período pré-diluviano. Houve uma outra ocorrência mais tarde, depois do dilúvio. O resultado desse relacionamento ilícito gerou gigantes que não eram nem da raça humana pura e nem anjos. Eram seres estranhos. Do dilúvio sobraram apenas 8 pessoas, as quais não tinham essa contaminação. Mas quando o povo de Deus chegou na Terra Prometida, encontraram gigantes lá, de acordo com Números capítulo 13, do versículo 25 ao 33, e Deuteronômio capítulo 3, versículo 11. E o texto diz, que em Deuteronômio 3:11, que o leito de um gigante como esse era de 9 côvados de comprimento e 4 côvados de largura, ou seja, 4,5 metros de comprimento e 2 metros de largura. Agora, aqueles que não tinham morrido no dilúvio, eles não tinham morrido no dilúvio? Então, como que eles aparecem de novo lá na terra de Canaã, muitos anos depois que o dilúvio aconteceu? Porque isso passou-se séculos após o dilúvio, quando o povo de Deus estava entrando na terra prometida. Interessante, justo na terra prometida. Olha, preste bem atenção, Golias foi um dos últimos descendentes dos gigantes. Os filisteus eram povos daquela região. Vemos com isso que, de novo, Satanás, com seus anjos caídos, tentaram corromper a raça humana, e justamente naquela região onde Deus estava preparando para o nascimento de Jesus, a semente da mulher, o Salvador prometido desde o início. Então Satanás não desistiu depois do dilúvio, ele tentou de novo. Por isso que a Bíblia diz, e de novo, isso aconteceu. Por isso a expressão, e também depois. Então, quando os filhos de Israel chegaram à terra prometida, encontraram gigantes. Exatamente por isso que tem a frase em Gênesis, e também depois. Quando tentaram pela segunda vez, Deus colocou esses anjos no abismo e decretou que assim procedesse, que quem assim procedesse iria para lá. Por isso, quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno, lembra disso? Quando saíram aqueles demônios do homem gadareno, aquela legião que Jesus expulsou do Gadareno, eles pediram para não serem mandados para o abismo. Então, na primeira vez, o dilúvio veio e exterminou toda a raça humana contaminada. Na segunda vez, os israelitas, o povo de Deus, destruíram com suas espadas aquele povo de gigantes. Por isso, Deus mandou assolar aquela terra. Por isso, podemos compreender por que Deus mandava matar aqueles povos. Coisa que muita gente não entende, fica questionando e achando que Deus era um Deus sanguinário. Não, havia um motivo, a purificação da terra dessa raça de seres malignos que Satanás providenciou que existissem. Gênesis 6:6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Expressão estranha, então arrependeu-se o Senhor. E Deus olhou para tudo aquilo, aí vem essa expressão difícil de entendermos, e muita gente não entende. Será que Deus se arrependeu de ter feito o homem? Será que Deus planejou errado, deu tudo errado, aí ele ficou arrependido? Não. Números 23:19 diz que Deus não é filho de homem para que se arrependa. Deus não se arrepende assim. O escritor Moisés escreveu na sua própria experiência o que se passou no coração de Deus quando viu aquela abominação. Moisés escreveu de acordo com os recursos humanos, com a experiência que ele conhecia. Ele trouxe a nossa experiência humana, conforme o nosso entendimento, o que se passou no coração de Deus. Isso chama-se antropomorfismo. Antropos é igual homem, morfismo igual forma. Então, na forma humana, ele procurou explicar o que se passou no coração de Deus
de uma forma humana para que nós pudéssemos entender. Agora, para entendermos, tem que ser da forma que nós conhecemos. Várias vezes na Bíblia usa-se esse recurso para descrever o que se passa com Deus. A palavra arrepender, quando se refere a Deus, literalmente significa mudar de mente. E todas as vezes que a Bíblia diz que o Senhor se arrependeu, ela está anunciando que o Senhor vai mudar o rumo da história. E aqui ele mudou. Então, todas as vezes que Deus se arrepende, ele vai mudar a forma de tratar com o ser humano. E foi exatamente isso que ele fez. Sempre vai ter essa conotação. Aqui, então, Deus vai mudar e nós vamos ver isso nas nossas próximas aulas. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre Noé e o dilúvio. Aqui encerramos toda essa série sobre a corrupção do gênero humano e estamos entrando agora no juízo de Deus ao encerrar esse período da história humana, o período da consciência. Então, que Deus possa ter abençoado você com esta aula, dado para você um entendimento acerca deste assunto, um assunto polêmico, um assunto difícil de ser tratado, mas que nós procuramos trazer aqui para proporcionar a você um entendimento de toda essa realidade da contaminação dos seres humanos pelos anjos caídos. Que Deus o abençoe e antes de fazer um momento para te abençoar, eu gostaria de desafiar você que gostou do vídeo, dá um like, curta o nosso vídeo e nos ajude a crescer no YouTube para que as pessoas possam ter um acesso maior aos vídeos da Escola Bíblica. Você pode também se inscrever no canal se você não foi inscrito. Já passamos da casa de 300 alunos inscritos na nossa Escola Bíblica. Eu espero você também, que você goste, que você compartilhe o vídeo e convide mais pessoas a participar da nossa Escola Bíblica. Que Deus o abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa neste momento. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar você, abençoar a sua família, abençoar o seu trabalho, seus negócios, seu ministério, que todas as áreas da sua vida, meu amado aluno, esteja guardada, protegida e abençoada pelo Senhor Jesus. Que Deus o abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro com o nosso curso Panorama Bíblico aqui na Escola Bíblica Palavra Viva.